professores, professoras, eu de novo, Lorraine, falando com vocês sobre o cuidado. E hoje, terceiro vídeo, a gente vai falar sobre permitir que as crianças e os adolescentes se expressem. E aqui eu quero dar um recado que eu ia falar no final do vídeo, mas eu acho que ele é o que tem que chegar primeiro no ouvido de vocês, que é: tirem as crianças da tela. Ah, Lorraine, como é que eu vou fazer isso? É impossível, as crianças nasceram na tecnologia, todas as crianças têm um smartphone. Para que isso aconteça, isso exige tempo, isso exige dedicação. O que eu vou fazer com uma criança se eu não deixar ela na tela? Você vai brincar. Ah, mas para brincar eu preciso estar junto. Sim, precisa estar junto. Então a gente tem que repensar um pouco a infância, porque quando a gente delega as telas, a educação das crianças, a gente está assinando embaixo o contrato de que daqui a 15, 20 anos são essas crianças que vão tomar conta da nossa sociedade. Então é um exercício, é uma dedicação, e eu falo isso tendo filha, né? Eu falo isso sabendo o quanto eu tenho que abrir mão de várias outras coisas para estar com minha filha, para que ela não esteja na tela. Seria mais fácil, mais rápido eu passar ali aquela meia horinha dela assistindo o desenho enquanto eu vou fazer a janta? Seria. Quando eu coloco ela para fazer a janta do meu lado e aí ela faz aquela bagunça e depois eu tenho que limpar aquela bagunça, isso me dá muito mais trabalho. E eu entendo isso como um investimento. Um investimento nela, um investimento na infância, um investimento na sociedade que eu quero ver daqui a alguns anos e um investimento no todo, no coletivo. Então é um pouco por isso que eu quero falar isso com vocês. É nosso papel, é nossa responsabilidade como adultos, formadores de cidadãos, a gente tirar as crianças da tela. E aí, o que eu quero dizer com permitir que as crianças se expressem? O primeiro ponto é que todos somos seres pensantes, desde um bebê recém-nascido até um idoso perto do seu fim de vida, somos seres pensantes. A gente tem uma grande oportunidade de fomentar o desenvolvimento ao permitir a expressão das crianças e dos adolescentes. E como é que a gente permite que isso aconteça? Duas principais ferramentas. A primeira que eu quero falar com vocês é sobre o brincar. Uma criança se expressa na brincadeira. E aqui vai outro sinal importante que eu quero deixar em destaque com vocês. A infância se encerra em si mesmo. Infância não é um ensaio para a vida adulta. O que eu quero dizer com isso? Que a gente está profissionalizando a infância. Quando a gente coloca na agenda da criança, hora para isso, hora para acordar, hora para comer, hora para atividade física, hora para aula de línguas, hora para reforço, a gente está adultizando a infância. E a infância não é uma preparação para a vida adulta, a infância se encerra em si. O que é ser criança, e o que é ser criança é brincar. E aí a gente fica nesse dilema: poxa, mas eu preciso ensinar, né? Eu vou deixar a criança brincando o dia inteiro, livremente, ela não vai aprender a ler, escrever. E eu não tenho a resposta para isso, né? Aliás, talvez vocês tenham mais respostas para isso que eu, por serem educadores. Mas a gente tem que preservar esse espaço tão precioso da infância, que é o lúdico, que é o brincar. E a brincadeira é um passatempo? Brincadeira é só para distrair a criança daquilo que realmente é a responsabilidade dela? Não. Uma das ferramentas que a criança adquire ao brincar: criação e inovação. Então é ali que ela está desenvolvendo a capacidade criativa dela, a capacidade de inventar novas soluções para os problemas que estão diante dela. Lembra que eu falei sobre a criança ser um pequeno cientista, o adolescente ser um grande cientista? É ali no brincar que essa ferramenta vai se desenvolvendo, que essa habilidade vai se desenvolvendo. E quando a gente fala do que a gente espera para as habilidades do futuro, pensando em termos de inteligência artificial, de tecnologia, em tudo que vai ser substituído, que o humano vai ser desnecessário, o que sobra, né? O que vai ser da nossa competência, a criatividade é uma das primeiras ideias que vem à mente. Então, quando a gente permite que a criança brinque, a gente permite que ela exerça a criatividade, então ela transponha e aí ela carregue essa grande habilidade que ela adquire ali na infância para o resto da vida dela. Resolução de problemas, sejam eles problemas que eu preciso fazer encaixar essa peça dentro desse buraco e eu vou tentar, seja resolução de problemas num grupo. Então, quando eu coloco um grupo de pré-adolescentes, adolescentes para desenvolver um projeto, eu vou permitir que eles tenham ideias compartilhadas, ou que eles disputem ideias e que eles briguem pelas próprias ideias e que eles façam acontecer aquela ideia. Então, eles adquirem uma estratégia de resolução de problemas. Eles são mais capazes de assumir risco e experimentar o erro. Olha que fundamental isso. Quando a gente vai falar da intolerância à frustração, a gente vai falar de uma incapacidade de errar,
de tolerar o erro, de tolerar o diferente. E quando a gente coloca essas crianças para brincar, a gente permite que elas experimentem o erro, que elas se frustrem e que elas tentem novas alternativas para resolver aquele problema diante delas. Então é no brincar que ela vai instrumentalizando todo o potencial cerebral dela, que ela vai criando todo esse arcabouço para que ela tenha então ferramentas para o resto da vida. E tem algo muito particular do brincar, que é o brincar na natureza. O brincar explorando, sentindo o cheiro, tocando o que é natural, se conectando com aquilo que é muito próprio do existir, né? Que é muito próprio do ser vivo. Então, o máximo de brincadeiras na natureza que a gente puder fazer, mais a gente potencializa esse desenvolvimento. Fora todas as evidências de proteção contra adoecimento mental, obesidade, diabetes precoce, hipertensão, todas as questões relacionadas à saúde que o brincar na natureza favorece. E aí, de novo, vocês podem me perguntar, eu tenho uma sala de aula de 6 metros quadrados em que tem 40 alunos. Não tem como eu fazer isso, não tem como eu deixar as crianças brincando o dia inteiro e também não tem como eu levar elas para a natureza. Quando a gente coloca todo esse conhecimento como uma obrigação, a gente se engessa e a gente se frustra, porque de fato você não vai conseguir fazer. O que você pode fazer? Me dê uma dica assim, do que você pode fazer. Por exemplo, vamos pensar em diferentes ramificações de diferentes folhas, né? Então vamos pedir para que as crianças amanhã tragam uma folha do caminho que elas vieram da casa delas até a escola. E aí a gente vai estudar essas folhas. Ou a gente vai ensinar as crianças a plantar um pé de alecrim em casa. E quanto tempo eu tenho que arregar um alecrim? Onde é que eu arrumo terra para plantar um alecrim? E a gente oferecer mudas de alecrim para que essas crianças cultivem alecrim em casa. Por exemplo, uma dica que é muito interessante, que tem a ver com hábitos alimentares. Será que essa criança conhece beterraba, berinjela, mostarda, selga, brócolis, chuchu, espinafre? Se a criança tem a oportunidade de conviver num ambiente onde isso é plantado, que isso cresce, ela vai lá e colhe, excelente. Se isso não é possível, ela já foi no supermercado? Quando ela vai no supermercado, ela pega o primeiro pacotinho embalado de um industrializado que ela vê, ou ela é capaz de ir na feira, ali nas gôndolas de hortifruti e sentir o cheiro e manipular um alimento? Então, brincar com a natureza também é se aproximar dos alimentos e depois voltar para casa e cortar um tomate. Então, às vezes, numa aula de química, você pode inserir atividades culinárias que têm uma relação com a natureza. Então, tenta não manter na cabeça um ideal do que seria essa conexão com a natureza, né? Vou dar aula no meio do mato, para uma coisa mais cotidiana. Como que eu posso inserir o que é natural e o que é brincar e o que é lúdico nas minhas atividades de cotidiano de sala de aula? E aí, falando sobre a criança e o adolescente poder se expressar. A primeira expressão é através do brincar e a segunda expressão é a partir da fala. A criança pode ter direito de falar e opinar quando ela tiver uns 9, 10 anos, ou quando ela tiver uns 14, 15 anos e conseguir já ter ideias, hipóteses e argumentos sobre algum assunto polêmico. Sim, esses são momentos importantes, mas a criança pode e deve ser estimulada a se expressar desde o nascimento. Quando uma criança começa a balbuciar, a soltar aqueles sonzinhos e a gente vai mantendo um diálogo com aquele bebê, ele vai entendendo que ele tem um espaço de falar e que o que ele fala é ouvido pelo outro e que tem valor. E aí, de novo, né? Será que então vão todo mundo falar ao mesmo tempo? Inclusive, o discurso eu espero a minha vez, eu ouço o que o outro está falando. A gente começa desde o desenvolvimento da linguagem a permitir que as crianças se expressem e que elas também tenham o espaço de fala. Então, até aqui eu posso falar, daqui para cá não é mais meu direito, é o direito do meu coleguinha, é o direito do meu professor, é o direito da minha mãe que está dizendo que agora eu tenho que ficar quieto porque ela está falando. Então, exercer a expressividade a partir da fala é uma peça fundamental do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Poxa, mas eles não têm o que falar, eles estão aprendendo. Errado. A gente vai ensinar a partir do que eles trazem, né? Errado não, é despotencializador, né? Então, a gente tem um conhecimento sim para passar para as crianças e para os adolescentes, mas quando a gente é capaz de fazer um link com aquilo que ele traz da realidade dele, isso floresce, né? Isso potencializa o aprendizado. Até a próxima!